Uau, Pai do Senhor Jesus, família, como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Aqui é o Ministro Baina, trazendo para vocês o primeiro episódio do Esperança Podcast. E no dia de hoje nós trazemos em nossos estúdios o Pastor Avanço, um homem muito respeitado em nossa cidade, pregador do Evangelho de Jesus. E o Pastor Avanço, ele estará aqui comigo falando sobre o tema sorrindo por fora, mas quebrado por dentro. Nesse tema nós queremos mais falar sobre a ansiedade, a depressão. São coisas que poucos falam, geralmente na igreja pouco se mexe nesse assunto, mas é que nós decidimos começar falando sobre isso, pois eu sei que são coisas que têm apoquentado a nossa comunidade. Então, deixa eu aqui saudar o Pastor Avanço. Uau, Pastor Avanço, seja bem-vindo ao nosso meio. É o nosso primeiro convidado. Qual é o sentimento de estar aqui conosco e seja bem-vindo? Uau, muito obrigado. Eu quero aqui louvar a Deus pelo convite. Amém. Acima de tudo, pela vida do Ministro Baina. Uau. E também pela Esperança Podcast. Glória a Deus. É uma honra estar aqui no nome de Jesus para poder partilhar aquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que o nosso cotidiano encara cada dia. Okay. E para mim é um grande privilégio também poder fazer parte do primeiro episódio, o primeiro programa. É uma grande honra para mim. Glória a Deus. E no nome de Jesus, muito obrigado pelo voto de confiança. Uau. A Esperança Podcast, a pessoa do Ministro Rubaina. Uau. E a todos os demais, no nome de Jesus. Então, muito obrigado. Uau, glória a Deus. Família, estamos a começar realmente. Se você é novo nesse canal, por favor, subscreva-te. Ative o sininho das notificações, compartilhe o link com todos os seus amigos, familiares, faça com que a palavra de Deus se difunda e que nós possamos ainda alcançar milhares e milhares de famílias. Pastor Avanço, mais uma vez é um prazer estar consigo. Bom, eu quero deixar bem claro que esse tema é algo que não só envolverá a camada cristã. Se você também não frequenta a igreja, algo similar a isso, claro que você irá ser identificado mediante esse tópico, pois é um tópico que abrange a todos. Então, não se sinta excluído. Aqui é o seu lugar e Jesus tem uma palavra para a sua vida. Podemos começar, pastor? E, assim, eu quero começar trazendo uma pergunta, talvez meio provocativa, né? Meio provocativa. Existe um perigo em viver uma vida de aparência, ou você fingindo que está tudo bem. Existe um perigo quando uma pessoa sorri por fora, finge estar alegre, enquanto que está bem dolorido. Uma pessoa que não está tudo bem. Qual é o perigo que essa pessoa passa? Ou existe um perigo que essa pessoa pode estar a enfrentar? É o seguinte, primeiramente, é importante nós sabermos que o ser humano por si só, ele precisa de outras pessoas para poder alcançar aquilo que são seus objetivos, não só também o seu propósito de vida. E para esse percurso todo, nós precisamos de ajudas dos outros. Até Deus, ele na sua eternidade, para criar os céus e a terra, ele não fez só. A Bíblia diz que ele disse, façamos. Então nós percebemos que até Deus, ele contou com o apoio da outra parte da Trindade para poder materializar o seu projeto. Agora, se eu levo uma vida de aparência, de que está tudo bem, eu não preciso de ajuda nenhuma, é extremamente perigoso, porque, primeiro, isto não afetará a maioria. Isso prejudica muito mais a mim mesmo do que os demais. Então é preciso perceber que todos nós na vida precisamos de apoio, precisamos de ajuda de alguém para poder chegar a um determinado lugar. Então, se eu finjo que está tudo bem, ligeiramente que ninguém poderá se disponibilizar a poder me ajudar. E só encontramos ajuda quando nós procuramos por ela. Então, é simplesmente isso. Uau, glória a Deus. Assim, eu fui presidente de estudantes quando era lá ainda estudante. Eu fui presidente de estudantes e eu me lidava com muitas pessoas. Então, eu conseguia perceber que existiam pessoas que talvez aparentavam estar tristes, mas aquilo ia além de uma simples tristeza. Aquilo gera uma depressão. Então, eu queria que o pastor pudesse aqui explicar como é que nós podemos diferenciar uma tristeza normal já de uma depressão. É assim, primeiro, a tristeza, ela é normal. Ela é normal para todos nós, principalmente por sermos humanos. Nós temos sentimentos, temos emoções. E a tristeza, ela pode chegar, pode visitar a qualquer um de nós, a qualquer momento.
Mas a tristeza ela deixa de ser tristeza e passa a ser depressão pelo tempo que persiste na vida de alguém. Porque até a palavra de Deus ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então nós temos aqui uma descrição clara da palavra de Deus, que chorar é normal, mas o choro não pode ser constante. Quando nós saímos do normal, já nós estamos diante de uma depressão. Então, para mim, a tristeza ela pode ter um período de até sequer um dia. Quando passa de uma semana, 2 semanas, para além, isto já é uma depressão. E a pessoa já precisa de uma ajuda imediata. Eu estava assim, eu acompanho muito o pastor André Fernandes, para quem não sabe. E em uma das suas ministrações ele disse uma coisa, diz assim: segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, existe muitas pessoas assim sofrendo de ansiedade, pessoas cometendo suicídio, ou seja, existe maior número de pessoas morrendo de depressão, ansiedade, do que de pessoas morrendo em guerras. Se nós formos a comparar de pessoas que cometem suicídio e de pessoas que estão morrendo agora na guerra, verifica-se que pessoas que estão cometendo suicídio tem uma taxa elevada. Então, existe um problema que tem acontecido com a nossa geração. Talvez a nossa geração seja a geração que mais sofre de depressão e ansiedade. Eu queria que o pastor pudesse apontar assim, para nós quais seriam os motivos que nos levam assim, a nos mergulhar mais numa vida de depressão, de ansiedade. É o seguinte, servo de Deus. A nossa geração é uma geração que eu chamaria uma geração digital. Uma geração que consome muito as mídias e não é mau. Não é mau, as mídias, afinal de contas, são uma bênção. E é através das mídias que nós estamos aqui a transmitir para as pessoas aqui. É através das mídias. Mas existe algo que a nossa geração consome e a nossa geração ela vai criando sempre expectativas na vida, além daquilo que são as capacidades normais da pessoa. Por exemplo, é normal um jovem dos seus 17, ou 18, 19, 20 anos, ele já está projetando uma vida além daquilo que são suas capacidades normais, que estão fora, se calhar, do seu nível educacional. Então, tudo isso a nossa geração vai criando. E quanto mais ela vai criando, a preocupação é: o que será o meu amanhã? Exatamente. Exemplo concreto, agora nós estamos a ouvir falar de situações de criminalidade, situações de guerras, conflitos, em algum momento, dificuldades de vida. Assim, parece que o custo de vida ele vai crescendo a cada dia. E há quem está sentado neste momento, porque com os seus 15 anos, 16 anos, a mentalidade é: o que será daqui a 5 anos? Como eu viverei? Qual é o tipo de casa que eu irei construir? E a viatura que irei comprar, qual será? E onde irei parquear a minha viatura? Então, quanto mais nós vamos vivendo nisto, a ansiedade nasce. E quando a ansiedade ela vai brotando, no final das contas, o que acontece? Nós percebemos que estamos a chegar naquele episódio, naquele estágio de vida que nós esperávamos e nós não alcançamos ainda aquilo que nós projetamos um dia. É ali onde começa a nascer o sentimento de depressão nas pessoas. Porque elas viveram tempo projetando aquilo, tempo esperando por aquilo, pensando naquilo, mas quando já estão lá dentro da realidade, vão perceber que não é a verdade que esperaram um dia. Daí já nasce a depressão. Então a nossa geração, ela precisa em algum momento, por mim eu diria, precisa em algum momento saber selecionar o que consumimos nas mídias sociais. Saber ser seletivo nas mídias. Tudo bem que os megabytes são nossos, os celulares são nossos, as páginas são nossas, mas precisamos saber selecionar o que nós consumimos. Será que isto nos leva a uma esperança de vida? Ou isso apenas nos gasta no sentido de viver preocupados com o nosso amanhã? Então, se nós não conseguirmos encontrar uma esperança de vida segura naquilo que nós consumimos, precisamos descartar e começar a selecionar os conteúdos para consumir. Caso contrário, iremos terminar como os demais, em suicídios voluntários, que nem haveria necessidade para tal. Mas nós vivemos isto. Então a nossa geração precisa vigiar muito nisto. Antes de entrar na segunda questão, quando o pastor estava aqui a falar, eu acho que isso acontece com todos nós. Nós podemos até tentar fingir, mas quando nós entramos na rede social, principalmente no Instagram, quando você entra lá, você
aparentemente você vê como se todo mundo estivesse bem. Tem aqueles que estão lá a graduar, o novo carro está lá a postar, alguém, sei lá, o pastor está a lotar eventos. Você fica tipo, eu estou atrasado? O que está acontecendo comigo? Então, quando nós começamos já a comparar as nossas vidas, né, com a realidade de uma outra pessoa, nós corremos o risco de entrar no que o pastor aqui está a falar. Então, a ideia de nós normalizarmos a depressão é nós sorrirmos por fora, mas por dentro estarmos a morrer. Então eu queria que o pastor pudesse mencionar aqui alguns sinais que nós não podemos ignorar, que são, assim podemos dizer, o reflexo de uma vida de depressão e ansiedade. Ok. Antes até de responder essa questão, algo muito interessante que o ministro mencionou aqui é sobre outros homens de Deus que em algum momento nós olhamos para as mídias sociais. Sim. O pastor Avanço está a lutar eventos, o pastor fulano, o apóstolo fulano está a lutar eventos, está a lutar estádios nesse caso. O que está a acontecer exatamente? Será que eu estou atrasado? Sabe? O que está a acontecer? Há uma coisa, servo de Deus, que em certo momento eu quase entrei nisto. Eu quase entrei nisto até que certo dia eu participei de um evento na igreja do profeta Munharaz, neste caso, e esteve lá ministrando o apóstolo Sérgio Licova. A primeira vez que ele esteve lá. Sim. E eu não tenho problema de citar nomes. Não, fica à vontade, homem de Deus. Que eu aprecio e serviram de ponte para o meu crescimento. Então, quando ele esteve ministrando, ele ministrou exatamente a respeito do envio de Elias para Samaria. Ele disse assim, Deus, quando envia Elias para Samarias, Deus envia Elias com um propósito. Em Samaria certamente havia várias viúvas, mas Deus enviou ele especificamente para uma viúva. Então ele diz assim, é preciso nós entendermos como homens de Deus que nós não fomos enviados para todos. E nem todos numa cidade vão se identificar com o nosso chamado. My God. Nem todos vão se identificar com a nossa linhagem de pregação. Então aquilo para mim foi como um rasgar de uma cortina que me fez perceber que eu preciso identificar quais são os tipos de pessoas que vão se identificar comigo e eu poder seguir em frente, instruir essas pessoas e saber me contentar que em algum momento Deus no chimoio não me enviou para todos. Agora, se eu conseguir perceber que Deus não me enviou para todos na cidade de Chimoio, eu estou a um passo de poder vencer a ansiedade e a depressão com o próximo evento que eu irei realizar. Porque no próximo evento eu estarei preparado psicologicamente, sabendo que o tipo de pessoas que irão se identificar com este evento são Y e Z. Os que não se identificar, louvado seja Deus. Meu nicho é esse aqui. E se eles se identificarem com o evento do profeta Munharaz, do presbítero Miguel, do apóstolo Lino, não sei de quem mais, louvado seja Deus. Glória a Deus. O importante é que Cristo está sendo glorificado. Aí nós vencemos a ansiedade facilmente. E muitos homens de Deus estão vivendo na ansiedade por esses motivos. Nós estamos a olhar para o que os outros estão fazendo nas mídias e nós estamos a almejar aquilo. E nós nos esquecemos de olhar em algum momento para qual tipo nós fomos enviados. Glória a Deus. E caminhar naquilo. Agora, sinais que nós não devemos ignorar a respeito da depressão e ansiedade. Em algum momento, pessoas que estão na depressão, um dos gatilhos, um dos indicadores fortes sobre eles é a vida de isolamento. Vida de isolamento. Eles se isolam. Alguns isolamentos, tudo bem, é Deus nos direcionando ao isolamento. Mas existem isolamentos voluntários que nem Deus está lá. Por quê? Porque nós nos sentimos assim. Ok, todo mundo está a crescer. Eu sou tão pequeno que eu não posso estar no meio deles. Eu preciso me isolar. E neste isolamento, nós esquecemos que lá mesmo no isolamento, nós podemos estar longe até de conselhos que podem nos edificar e nós vamos produzindo pensamentos destrutivos. Certa vez o meu pai disse assim, quando um leão quer atacar uma manada de ovelhas, o leão não ataca onde estão agrupados um número elevado de ovelhas. Primeiro, ele identifica a ovelha isolada naquela manada. Meu Deus. Segundo, a ovelha mais fraca. Ele consegue identificar que, ok, aquela ovelha é fraca pelos passos, aquela ovelha é fraca pela trajetória, aquela ovelha está isolada. Quando ele vai sair do seu esconderijo para atacar, ele não vai procurar nenhuma outra. Ele vai exatamente para bater aquela que está isolada. Então, o isolamento é extremamente perigoso. Meu Deus. Extremamente perigoso. Segundo, existe também
assim, pensamentos de limitação. Pensamentos de limitação no sentido de eu nasci para não dar certo. Todas as vezes que pessoas produzem esse tipo de pensamentos, esse tipo de visão, elas estão exatamente caminhando em passos curtos para caírem na depressão. Uau. E muita gente cai na depressão por esses motivos. Muita gente está caindo por causa disso. Então, são indicadores que nós não podemos negligenciar na vida. Não podemos negligenciar por nada. E o isolamento, na verdade, nós às vezes não compreendemos. Eu, pela graça de Deus, vou mencionar de novo, eu fui presidente de estudantes, eu atendia diferentes pessoas. E eu conseguia perceber que existem pessoas que elas andavam isoladas não porque era o tipo de pessoas que eles eram. É exatamente o que o pastor estava a falar. Eles não se sentiam assim, não se sentiam livres para poderem estar em ambientes que elas deveriam estar, mas talvez por um complexo de inferioridade. Então eles acabavam se isolando. Isso acabava gerando neles um abate. E quando nós vamos à igreja, dificilmente encontramos cristãos que aceitam que eu passo pela depressão. Dificilmente encontramos cristãos que aceitam que ele passa pela ansiedade. Raramente nós encontramos pessoas que aceitam que eu estou passando por uma situação de depressão, ansiedade. Por quê? Porque é como se em nossa mentalidade todos cristãos fossem super crentes, ou como se nós tivéssemos superpoderes para enfrentar essas coisas. Então eu queria que o pastor pudesse explicar para nós até que nível o cristão pode enfrentar a depressão, ou será que ter fé é sinônimo de não passar pela depressão? Sabe, é uma coisa muito interessante. Sabe qual é o maior problema dos crentes atualmente nas igrejas? Até chegar ao ponto de cair em depressão? É simples, é que muita gente ela vive espiritualizando tudo. Muita gente espiritualiza tudo. E a vida de espiritualizar tudo é muito perigosa. Veja só, se quiseres encontrar, por exemplo, eu no ministério, facilmente eu consigo identificar que o irmão não está bem. Sem precisar orar e pedir revelação a Deus. O que acontece normalmente é que toda pessoa que está passando por momentos difíceis, assim, com indicadores de ansiedade e depressão, dentro dos ministérios até, elas dificilmente se associam. Dificilmente eles se associam. É aquele tipo de gente que entrou no culto, ela louvou a Deus com os demais, ela ouviu uma palavra, terminou o culto, simplesmente ela saiu. Assim, sem saudar a ninguém, e foi embora. Em algum momento, alguns, eles receiam, elas têm medo de pedir uma ajuda, pedir um conselho, porque o que acontece? É que nós falamos, o tema, sorrindo por fora, quebrados por dentro. Porque as pessoas hoje em dia, elas usam o sorriso como ferramenta de defesa. Como ferramenta de defesa para indicar que tudo está bem. Elas têm medo de revelar que eu não estou bem. Ministro Baina, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de um conselho. Estou num relacionamento que não vai bem. E isso está me cavar por dentro. Então, muita gente ela usa o sorriso para aparentar que tudo está bem. E respondendo à questão aqui colocada, o ter fé, o ser crente, não é indicador de estar longe de problemas. Eu tenho dito para os meus filhos, os que poderão ver isto aqui, poderão depois comentar, eu tenho dito para eles o seguinte: a vida com Cristo não é ausência de problemas. A diferença entre o que está em Cristo e o que não está em Cristo é de que nós atravessamos os desafios, os problemas, com alguém do nosso lado. Por isso que o salmista ele diz assim: ele é o meu ajudador em tempos de angústia. Significa que até Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele passava por dificuldades, mas ele tinha um refúgio a quem ele recorria. Então, o ser crente não é ausência de problemas. O ser crente não é ausência de problemas. E permita-me só ler algo urgente aqui, de forma rápida. Veja só, em Mateus, capítulo número 11, versículo 28, o Senhor Jesus faz um convite. Eles: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Este convite, cansados e oprimidos, não é apenas para os que estão lá no mundo. Exatamente. Não é apenas para os que ainda não conheceram a Cristo. É até para os que estão dentro das casas de Deus, dentro dos templos, que estão oprimidos, cansados
subcarregados de problemas para buscarem alívio diante dele. Glória a Deus. E existe muita gente hoje nos acompanhando que está carregando vários problemas, está até dentro das igrejas. E elas não conseguem dar um passo para Cristo por causa dos problemas. E Jesus, ele está falando isto para você que está nos acompanhando. Venha a mim. Você que está cansado, oprimido, subcarregado, que eu te aliviarei. Ele quer dar o alívio a todos nós. Uau. Até pastores também, que estão cansados com a vida. Jesus quer aliviá-los. Jesus quer aliviá-los. Esse alívio é para todos nós. Uau. Não é excepcional para um grupo. É para todos. Uau. Então, a fé em Cristo Jesus não é ausência de problemas. Uau. Nós temos fé em Cristo, sim. Mas os problemas baterão a nossa porta um dia. Os problemas visitarão a nossa família um dia. Os problemas virão até nós em certo momento. Então, a fé... ela não é ausência de problemas. Até o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando o Senhor Jesus diz eu venci, é outra terminologia. Ele está dizendo que eu atravessei também esses problemas. Veja só, o Senhor Jesus já atravessou rejeições na família. E hoje há pessoas sofrendo depressões porque a família lhe rejeita. Sabe? Eu estava falando com alguém há dias atrás. O Senhor Jesus chegou a ouvir dos próprios familiares dizendo assim: vá para aquela outra aldeia, faça discípulos lá, se calhar o povo lá irá te ouvir. Os irmãos de Jesus estavam dizendo assim, em outras palavras: nós não queremos te ouvir. Uau. E é aqui onde Jesus já parece dizer assim: um profeta não tem aceitação no seu próprio território. Porque Jesus passou por aquilo, no seu povoado. Uau. Forte. E ainda assim citando exemplos do Senhor Jesus, eu vejo o Senhor Jesus no mundo da transfiguração, antes dele mesmo ir até a cruz. Eu não sei se posso associar isso a um momento de ansiedade ou depressão, mas é um momento de angústia que o Senhor Jesus também passou. E não querer entender isso é um paradoxo anormal. É você não querer aceitar que nós somos humanos também. Então Jesus, sendo ele 100% Deus, 100% homem, mostrou também que tinha dias dele ruins. Dias ruins. Exatamente, dias dele também de angústia. E naquele dia, a palavra diz que ele chegou até a dizer: meu pai, por que me abandonaste? Exatamente. O próprio Jesus... O homem que nasceu sem pecado nenhum, mas só por assumir o corpo normal do ser humano, ele passou por isso e disse: meu pai, por que me abandonaste? O que está a acontecer? Então, é normal nós também passarmos por esses dias. Não vamos pensar que Deus também nos deixou. E não que esteja nos deixando, é necessário nós passarmos por isso para sermos forjados. Então, todos nós teremos um dia negro nas nossas vidas. Todos nós teremos um dia negro nas nossas vidas. E também, ainda assim, o mais impressionante, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele chama 3 discípulos para lhe ajudarem em oração, no momento em que ele está angustiado. Então, eu acho um pouco equivocante nos nossos dias vermos um média, um pastor, sei lá, alguém chamando pessoas que ele instrui, falando: amigos, orem comigo, me ajudem a orar. Tipo, nós chegarmos no nível desse... É terrível. Então, eu acho que seja esse um dos motivos que nós também temos, assim, servos de Deus entrando em depressão no secreto, sem demonstrar a sua fraqueza. Não que nós devemos demonstrar para todos, até porque o Senhor Jesus não chegou na multidão: eu estou deprimido. Mas ele chamou pessoas de confiança, pessoas específicas, 3 pessoas, abriu o jogo. Então, eu quero também, assim, antes que o pastor passemos para a parte onde o pastor vai estar aqui transmitindo a cura para essas pessoas, eu quero falar assim: existem momentos que nós vamos enfrentar, que nós devemos ter pessoas de confiança do nosso lado. Exatamente. Pessoas que irão nos suportar também, como pessoas. Assim como o pastor estava a dizer no início, o homem por si só, ele deve saber que é necessário ter outras pessoas do seu lado para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, assim, pastor, como é que a nossa fé pode nos auxiliar a vencer a depressão, tirando de fora, sei lá, um acompanhamento de psicólogos, coisas similares a isso? Até porque nós temos cristãos que talvez... assim, estranham essas coisas. Então eu queria falar assim: a fé em si só, de que forma a fé pode nos auxiliar a vencermos a ansiedade e a depressão? Primeiro é o seguinte: a Bíblia ela define a fé como um firme fundamento das coisas que se esperam,
porém não se vê. A Bíblia define a fé desse jeito. Então, em algum momento, é necessário saber que até para nós chegarmos a Deus também é preciso ter fé. A Bíblia diz isso em Hebreus 11:6. Que todo aquele que se chega a Deus, ele precisa se chegar a Deus com fé, crendo que Ele existe e Ele é ajudador daqueles que vão até Ele. E Deus se agrada daqueles que vão a Ele com fé. Agora, vejamos o seguinte, respondendo aqui à questão, a fé ela é extremamente importante para nós, para o tratamento da depressão, porque, primeiro, a fé ela nos leva a uma intimidade com Deus. E Deus ele está acima de qualquer outra entidade, no ramo da medicina ou qualquer outro patamar. Deus ele está acima de tudo isso. Deus ele é a fonte da cura para tudo aquilo que para os homens não tem cura. É por isso que para ele nada é impossível. Nada é impossível para ele. Então, o nosso se chegar a Deus é uma ferramenta. Segundo, é através da fé também que nós podemos encontrar uma casa de adoração para se reunirmos com o irmão, porque o ato de se reunir com os outros irmãos, congregar, o ato de congregar é um ato de assumir publicamente a nossa fé. É um ato de assumir publicamente a nossa fé. Agora, a fé ela vai contribuir desse jeito. A fé ela vai nos levar para Deus, vai nos levar para uma congregação onde nós vamos congregar com outros irmãos, vamos viver em comunhão com os outros irmãos. E este estar em comunhão com os outros irmãos vai nos ajudar a poder entender como é que os outros passaram por situações difíceis na vida e venceram isto. Existem homens de Deus que passaram por depressão e hoje estão no altar, hoje estão de bem. Existem mulheres que atravessaram por depressão ao ponto de não acreditar mais em casamentos, não sei o quê. E hoje estão felizes na vida conjugal. Existem homens que viveram depressivos ao ponto de quase tirar suas vidas. E hoje estão bem dentro das congregações. Então, a fé ela vai contribuir, ela vai nos atrair dessa forma para esses lugares. Vai nos atrair para Deus, vai nos atrair para a casa de adoração. A fé ela vai nos ajudar a encontrar uma esperança de vida. Glória a Deus. Uma esperança de vida. Porque sem fé também é difícil nós entendermos a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é a fonte de vida, é a fonte de todo o percurso que nós precisamos na vida. É a fonte da esperança. Uau. Sem fé nós não podemos encontrar esperança. Deus, yes. Não podemos. E eu louvo a Deus pela esperança porque glória a Deus. Louvo a Deus pela esperança a ideia é essa. Porque eu quero acreditar que muita gente ela pode encontrar a esperança de vida através destes programas, yes. através deste canal, dessas abordagens que aqui vão passar. Então é importante que todos nós tenhamos fé. E há uma coisa interessante. Eu estou lendo sobre fé nesses dias. Estarei pregando sobre fé neste domingo já, sobre a origem da fé e o poder dela. Uau. A fé não só ela vai nos ajudar a vencer pecados, coisas do gênero, mas a fé também ela traz cura. Uau. A fé também traz cura. Então, quando nós vamos ver Jesus a falar com vários homens que carregavam problemas, Jesus ia dizer assim: a tua fé te curou. Uau. Então, até a depressão. Exatamente, até uma cura emocional. É possível encontrar a cura através da fé. Esse problema emocional mesmo, a fé, ela tem cura para isso. Uau, glória a Deus. Então, muito poderoso. Então, assim, depois de tudo que o homem de Deus estava aqui a falar, nós daqui a pouco estaremos a entrar já para o momento onde estaremos a falar para vocês como você pode vencer isso. E o homem de Deus vai estar aqui a falar. Mas antes de falarmos como você pode vencer isso, eu queria que o homem de Deus pudesse aqui detalhar para nós por que muitas pessoas não têm a coragem de poderem se abrir, não tem aquele medo de pedir ajuda. Por que as pessoas têm esse medo de manifestar um pedido de ajuda, um pedido de socorro? Sabe, é o seguinte, servo de Deus, nós vivemos numa sociedade em que poucos apoiam e muitos criticam. Yes. Nós vivemos numa sociedade em que buscar ajuda pode virar música numa cidade. Wow. Vivemos numa sociedade em que até em meio a famílias, para alguém poder aproximar e buscar ajuda dentro da própria família, também ela não recebe ajuda, simplesmente ela pode receber são críticas. E muita gente, por atravessar isto nas escolas,
por atravessar por isto em postos de saúde, sim, por atravessar por isto dentro da família, por atravessar até por isto dentro das igrejas. Há pessoas que dentro das igrejas também já receberam, fora de apoio emocional, elas receberam críticas. Okay. Por exemplo, uma irmã, ela teve problemas, ela se relacionou com alguém, sim, e do nada ela sofreu aquilo que nós chamamos de que eu chamaria de aldrabice. Ela foi aldrabada, foi prometida um casamento, okay, etc. Do nada ela foi engravidada e o fulano desapareceu. Entendi. Quando ela aproxima o pastor para buscar ajuda, que eu passei por isso, não sei o que, alguns lugares ela pode encontrar simplesmente o seguinte: eu sempre preguei para vocês. Eu sempre vos ensinei. Essa é a lição. Aprendeste a lição. Se a cabeça não regula, o corpo paga. Então, algumas pessoas, quando elas recebem isto, elas vivem isto para poder aproximar novamente alguém em busca de ajuda. Elas simplesmente se limitam em pensar que todas as pessoas agiriam da mesma maneira com elas. E elas resolvem se limitar. Uau, entendo. Elas resolvem se limitar. Eu já recebi alguém no ministério certa feita, e que vinha de um outro lugar. Eu não poderia não citar aqui, por questões mesmo éticas, né? Sim. E ela vinha, ela pediu apoio, ela pediu ajuda, pediu assistência. E ela estava passando por momentos depressivos que ela quase suicidou-se. Oh. E ela é crente. Sim. De um determinado ministério. Eu disse para ela o seguinte: o teu pastor já sabe disso. O teu pastor sabe do que você está a atravessar. Ela disse: eu já busquei ajuda várias vezes, mas nunca tive essa ajuda. Tudo que eu já tive são críticas. Tudo que eu já tive foram situações de virem para cima de mim, e até mesmo de igreja eu já não quero saber. Então, para mim, aquilo foi um banho de água fria. Eu estava sentado juntamente com a minha esposa nesse dia, e juntamente dela, ouvindo ela, porque assim, eu aprendi isto. Eu não posso sentar simplesmente com meu irmão ouvindo ela, sozinho, no meu canto, por questões éticas. Yes. Eu chamei minha esposa para tal. E sabes, aquilo para mim foi terrível. Eu disse para ela: ainda que os homens eles critiquem a ti, venham para cima de ti, ainda existe um Jesus que está pronto para perdoar você, para ajudar você e levar você para uma nova vida. Yes. O que você atravessou não é o final da vida. Foi uma experiência, sim. Certamente colheste uma experiência. E Deus ainda pode usar da tua experiência para moldar outras jovens a não cair no mesmo erro. Yes. Sabes, aquela jovem chorou. Foi terrível. Chorou. Nós oramos com ela, abraçamos ela, consolamos ela, e nós fomos dando acompanhamento a ela, e ela venceu aquele desafio. Hoje que estou a falar, ela faz um trabalho de conversar com raparigas, adolescentes, no sentido de poder auxiliar a elas sobre a vida. Sobre a vida. E isso nós podemos viver dentro das igrejas, normalmente. Agora, muita gente, ela vive se conservando neste sentido. E muita gente está morrendo nesse sentido. Eu já ouvi relatórios de pastores jovens que tiraram sua própria vida. Suicidaram porque eles não encontraram um lugar para poder buscar ajuda. E eu quero aqui encorajar a todos que estão aqui acompanhando. Olha, você pode não ter encontrado ajuda dentro do teu ministério, mas existem vários homens de Deus em algum lugar que pode ajudar você. Aproxime alguém, tenha amizades, tenha aproximações com pessoas que podem te encorajar, despertar a ti um outro lado da vida sobre ti, o teu potencial acima de tudo, e você vencer na vida. Glória então, a Deus. ainda que na família nós não encontremos essa ajuda, existe a família cristã que está pronta para nos ajudar. Médicos, postos de saúde. Há pessoas que abandonaram até encontros com médicos também por causa de críticas. Eles foram para lá com um doente, de repente é uma bomba por cima deles. Vocês demoraram tanto vir com ele, porque essa pessoa já está fora do estado normal. Querem nos dar trabalho aqui no hospital. Não sei. Outros são expulsos até para casas. Voltem para casa com o vosso doente. E nesse estágio todo, algumas pessoas, elas não são elas que viveram,
mas elas presenciaram seus familiares, seus próximos a viverem isto. Yes. E para estas pessoas, quando passarem a mesma situação, aproximarem, buscarem ajuda, torna-se difícil. Uau. Então as pessoas, elas estão usando exatamente o esconderijo como campo de refúgio, o que não é certo. Uau. Porque lá no esconderijo também há muitos suicídios acontecendo. E assim, a pergunta a seguir vai ser para o pastor: como é que nós devemos auxiliar essas pessoas? Assim, o pastor já deu um exemplo concreto, mas eu vou ainda precisar. Eu só quero partilhar uma experiência que eu tive. Acho que foi em 2018. Eu tenho um amigo chamado Joaquim. Eu não sei se o homem de Deus conhece Joaquim. É o primo do meu amigo Arsênio. Okay. Então, eu, Joaquim, Arsênio e o irmão de Joaquim, nós orávamos muito juntos. Tinha uma igreja aí do Apóstolo Tony, próximo do monte, aquela igreja aí, na Bomba Estragada. Então, nós orávamos aí muito. Então, aconteceu que Joaquim era um dos homens mais fervorosos do nosso grupo. Então, quando ele enfrentou alguma circunstância da vida, ele não quis compartilhar. Ele ficou isolado durante muito tempo. E ele começou, assim, sendo criticado na igreja, até por nós mesmos. Nós dizíamos que você é um desviado. Então, Joaquim começou a andar muito isolado de nós. Até que um dia, eu tive uma ideia. Acho que foi uma das experiências mais loucas da minha vida que eu já fiz. Maravilha. Então, mas na verdade não é que seja boa. Vou entender. O que eu fiz? Eu falei para o irmão. Eu disse assim: teu irmão, Joaquim, era o homem que nos sustentava também na oração. Nós devemos fazer uma coisa para lhe ativar. O que nós devemos fazer? Devemos orar com ele. Agora, só a forma como nós chegamos até Joaquim foi uma forma muito errada. Nós fizemos o seguinte: nós nos aproximamos de Joaquim, nós dissemos assim para Joaquim: nós queremos orar contigo. Joaquim disse: não quero orar. Eu não quero orar com vocês. Eu estou a orar sozinho nesses dias, então não quero orar com vocês. Nós nos afastamos e combinamos. Dizemos assim: nós vamos orar com ele. Ele querendo, como não. Por causa dele estar um pouco próximo do monte, nós tivemos uma ideia: nós vamos arrastá-lo para o monte. Então, naquele dia, nós pegamos Joaquim, eu me lembro, eu e o irmão, nós pegamos Joaquim e dissemos: amigo, vamos para o monte. Ele negou. Então, nós pegamos Joaquim, carregamos ele até ao monte. Então, chegamos no monte, o amado, nós estamos aí, vamos orar. Tipo, ele: não, amigos, eu não quero orar. Não me sinto bem para orar. Nós obrigando ele: vamos orar. Até que começamos como a brigar no monte, isso já. Mas nós carregamos ele de casa, arrastando ele até o monte. A intenção era boa, mas a forma como nós levamos ele para o lugar de oração, eu acho que não era assim bom. E talvez temos pessoas que tentam ajudar, mas não têm usado de boa forma essa ajuda, não tem feito de uma forma agradável. Graças a Deus, no mesmo dia eu me reconciliei com o Joaquim, até porque eu consegui reconhecer que não, isso que estamos a fazer não é uma forma boa de fazer. Então eu queria que o pastor pudesse aqui dar exemplos, formas de nós podermos lidar com pessoas que estejam a passar por problemas difíceis, mas que não seja uma forma de abatê-las, uma forma de mostrar que você está errado, você é um péssimo realmente. Como nós podemos fazer isso, pastor? Sabe, eu gosto de aprender com Jesus. O Senhor Jesus, ele, certo momento, levantou ele uma mulher apanhada de adultério. Ele diz que foi encontrada em flagrante delito. Não foi algo contado. Encontraram ela em flagrante. Em outras terminologias, encontraram ela em plena cama. E posso não tocar muito nesse outro lado, porque o que me chama a atenção é de que a Bíblia não fala de terem levado o homem. Levaram apenas a mulher. Mas o que me chama a atenção é quando eles chegam até Jesus com ela, prontos para matar aquela mulher. Eles dizem assim: a lei manda matar, apedrejá-la até a morte, porque encontramos ela em flagrante adultério. O que tu dizes? O Senhor Jesus, ele diz assim: quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo assim: se for para acusar, todos vocês têm um motivo para ser acusados. Então, todo mundo foi embora e Jesus disse assim algo para ela: mesmo eu não te condeno, vá e não volte a pecar. Eu quero pegar este exemplo aqui, essa última parte, para dizer o seguinte: por vezes, quando as pessoas vêm até nós, certamente elas falharam. Nós instruímos sim, até mesmo sendo líder, instruímos sim,
mas a nossa maneira de abordá-las pode ainda matar a pessoa. Então, a forma certa, para mim, olhando para o exemplo de Jesus, seria: falhaste. Mas ainda existe uma chance. Vá e evite novamente este caminho. Então, essa para mim seria uma forma exata de não crucificar ainda as pessoas, neste caso. Agora, uma outra forma certa também de se aproximar dessas pessoas, ao passo de criticá-las, é preciso em algum momento colocar-se na posição delas. A maior maneira de ajudar alguém é se colocar na posição da pessoa, sentir a dor da pessoa e mostrar a ela o caminho certo, para depois lhe fazer refletir que este caminho é errado e não volte a caminhar por ele. Agora, muita gente o que faz, no lugar de indicar a ela o caminho certo, ela apenas cutuca ainda a ferida. Ela bate ainda na tecla errada. Tá bem, eu estou errado, sim. Qual é o caminho certo que eu devo levar? Qual é o caminho certo que eu devo levar? Não difere tanto de eu elaborar um sermão e pregar um sermão inteiro sobre o inferno e não dizer às pessoas qual é o caminho para escapar do inferno. As pessoas vão sair daquele culto, sim, mas onde elas vão, elas não sabem qual é o caminho para poder escapar daquela situação. Ira. Então é importante que a gente sempre opte por isso. A gente não se foque muito no erro da pessoa para resolver o problema dela, mas mostremos a ela o certo e revelemos a ela o errado para que ela possa poder vencer aquele caminho errado. Então é exatamente isto. Então muita gente ela precisa mesmo de abraço. Ela precisa encontrar lugar seguro. Ela precisa encontrar lugar seguro para poder vencer essa situação. Para vencer essa situação. São vários exemplos. São vários exemplos. Há pessoas que já pensaram em praticar suicídios, assim, voluntários, porque do nada alguém resolveu terminar com ele num namoro. Só isso. Não era um casamento, era um namoro. Simplesmente resolveu terminar e a pessoa decidiu assim, tirar a vida. O que não devia ser. E se buscar ajuda, por acaso, em algum momento, essas pessoas se virem até nós, o que nós precisamos aprender a dizer para elas é: olha, você precisa aprender que em algum momento as perdas na vida são gatilhos, são escadas para o nosso amadurecimento. Há um sermão que eu ouvi em 2014 do pastor Samuel Procópio. Aquele sermão até hoje queima em mim. E ele ministrava sobre crescimento. E ele diz que não existe crescimento sem dor na vida. Às vezes é preciso apanhar na vida, apanhar com a vida, para a gente crescer e amadurecer. Então, por vezes, algumas situações que algumas pessoas estão atravessando são exatamente assim, escolas, eu chamo de escolas da vida. Sim. Mestre Baina, se fosse para tirar a vida por causa de relacionamento, eu seria um deles. Eu seria um deles. Hoje as pessoas apreciam o meu casamento, as pessoas louvam meu casamento, meu relacionamento, não sei qual. Eu já passei por decepções terríveis da vida. Terríveis da vida. Feridas abertas terrivelmente. E o tratamento que eu encontrei em algum momento, foram de pessoas. Pessoas que me disseram assim: você ainda tem futuro, mano. Você ainda pode dar certo, mano. Você ainda pode dar certo. E quando eu ouvia isso, somava com a palavra de Deus, somava com a oração. Por vezes, a gente vai para a oração quebrados. Sim. Quebrados. A gente vai para a oração, por vezes, sem vontade de orar. Eu me lembro várias vezes, eu fui para o Monte Cabeça do Velho, eu falei para minha esposa até certa vez, sabes, as pessoas não imaginam quantas vezes eu fui para o monte, saindo assim do nada, sem programa, de orar, ir no monte só sentar para chorar. Só para isso. E depois cruzar com alguém e dizer assim: irmão, podemos orar juntos? Sim, podemos orar juntos. E a gente orar, depois de orar, e dizer: irmão, Deus te abençoe. Você é uma bênção. Amém. Irmão, você é uma bênção. Eu disse: meu Deus do céu. Eu aqui a pensar que a vida para mim já não tem jeito. Eu a pensar que tudo está acabado na vida, está destruído na vida, mas alguém aqui a me dizer que você é uma bênção. Então eu pegava essas palavras positivas. Então, a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, pegue cada palavra positiva que as pessoas falam a teu respeito na escola, na família, no ministério. Cada palavra positiva. Use dessas palavras como pedras para construir o edifício da vitória neste caminho que estás.
Uau, glória a Deus. Sim, talvez alguém está aqui a escutar e pode dizer assim, então vocês por que não estão a mencionar também uma ajuda profissional? Eu queria questionar ao pastor, quando seria necessário nós termos encontro com um psicólogo? Eu acho que é algo muito incomum, pelo menos, eu não sei se é para nós africanos ou para nós cristãos, mas o encontro com um psicólogo, por exemplo. Eu, por exemplo, já tive encontro com um psicólogo. Acho que eu fui o psicólogo do psicólogo. Eu já fui a um consultório. Eu só queria saber o que um psicólogo faz. Uau. Então, acho que invertemos os papéis. Então, eu queria saber do homem de Deus, assim, quando é necessário nós procurarmos ajuda de um profissional, assim, para nos ajudar. Tirando essa parte que nós temos, eu creio também que nós, como pregadores, né, assim, pastores, podemos ajudar as pessoas. Mas, então, sem querer substituir essa parte profissional, quando nós podemos procurar esses amados? Ok. É o seguinte, isso me fez recordar algo interessante. Sim. Eu tenho uma filha na fé que é psicóloga. Uau. E eu dou acompanhamento a ela. Várias vezes eu já dei acompanhamento a ela, até psicológico. Yes. Então, certa vez ela disse assim para mim, pai, por vezes é difícil de compreender. Porque assim, eu converso contigo, parece que eu estou a conversar com um psicólogo e eu sou psicóloga. Exatamente. E ela disse que esse lado parece que não ser só um lado de fé. Exatamente. Alguma coisa não está muito explicada. E eu abri jogo para ela. E eu fui cursante de psicologia. E foi algo que foi uma cadeira que sempre me cativou. E eu gosto de ler sobre psicologia, porque é um lado também que está ligado ao pastoral. Por causa dessa interação com pessoas, com situações emocionais. Exatamente. Agora, a ajuda profissional, ela é importante, ela é necessária e em algum momento ela é extremamente importante por causa de medicações. Por causa de medicações. Porque, assim, o pastor, ele pode dar a ti um acompanhamento psicológico, um acompanhamento até à luz da palavra de Deus. Yes. Isso é extremamente importante, isso ajuda muito na melhoria. Wow. Mas existem casos avançados de depressão que já precisam de um acompanhamento médico. Para medicações. Yes. E na igreja, nós não vamos te dar nenhuma medicação. Nós não vamos passar para ti uma receita. Fala mais, pastor. Não vamos passar para ti. Yes. Então é importante isto. Agora, se houver líderes assim, com formação psicológica até, eles em algum momento podem te recomendar até, olha, tudo bem, nós estaremos orando, estaremos dando esse acompanhamento, mas também passe pela farmácia, compre isto e aquilo. Yes. É importante. Wow. É importante. E nós não vamos espiritualizar tudo. Não vamos espiritualizar tudo. Esse é um dos problemas. Não vamos espiritualizar tudo. Sim. Queridos, é muito importante nós sabermos que os hospitais constituídos na terra não são do diabo, não. Claro. Não são do diabo. A Bíblia é clara. O inimigo, ele só veio para destruir, roubar e matar. O diabo não pode construir um hospital. Não pode. Yes. Ele nunca soube construir nada. Yes. A palavra de Deus deixa claro que ele só sabe roubar, destruir e matar. Então, como é que alguém que só tem prazer em destruir vai construir algo? Lógico que lá podemos ter alguns ao trabalho das trevas. Sim. Isso podemos saber disso. Mas Deus é quem constituiu isto. E os médicos quem dá toda a sabedoria também Deus. Deus é quem dá. Então é importante que a gente possa saber disto. Em casos extremos da depressão, é preciso medicação. Um encontro com o médico pode ajudar. E quando nós somamos isso, a fé, a medicina, isso pode ajudar muito na nossa recuperação a tempo recorde. Glória a Deus. Uau, estamos chegando na reta final do nosso episódio, Pastor Avanço. E eu acho que a conversa ainda queria fluir aqui, mas nós queremos agradecer pela sua presença. Já estamos aqui a terminar, mas antes de o pastor sair, eu quero que o pastor possa deixar uma mensagem diretamente para alguém que esteja a passar por uma depressão. Se o pastor tivesse 1 minuto agora e estivesse agora numa mesa com alguém que está deprimida, vivendo de ansiedade, qual é a mensagem que o pastor deixaria para essa pessoa? A mensagem seria muito breve e curta. Yes. Jesus, ele passou por todos os problemas.
que nós estamos a atravessar hoje. Uau. Jesus passou pela fome, pela rejeição, Jesus passou pela expulsão em lugares, Jesus passou pela perseguição, Jesus passou até por momentos de sentimentos de abandono do Pai. Jesus passou por abandono dos próprios discípulos que ele instruiu. Jesus atravessou tudo isto, mas a palavra diz que ele venceu. Uau. Então, para mim, o conselho para você seria: corra para Jesus. Uau. Não importa se já foste rejeitado quantas vezes, Jesus está de mãos abertas para você. Corra para Jesus. Prostitutos, bêbados, drogados, até feiticeiros. Jesus está de mãos abertas para você. Uau. A palavra é clara, ele morreu. Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho unigênito para morrer por todos, de maneira que todos aqueles que o receberem possam receber o dom de serem feitos filhos de Deus. Glória até a a rejeição Deus. de pais, Jesus, ele quer apresentar a ti um pai especial e ele não rejeitará você por nada. Então venha para Jesus, busque ajuda não só de psicólogos, busque ajuda também por parte espiritual, até de pastores. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Uau. Então, essas seriam as palavras. Amém. De forma breve. Amém. Glória a Deus. Então, estamos já agora a finalizar o nosso episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui. Aqui é o Ministro Baina. Siga o Esperança Podcast cá no YouTube. Subscreva e ative o sininho das notificações. Siga no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Nós voltamos no próximo episódio. Creio eu que estaremos com o profeta Geo Munharadz. Então, se você passa por uma situação de depressão, acredite, existe uma saída para você. Você pode maratonar todo esse episódio, você vai encontrar aqui diversas partes onde o homem de Deus estava a deixar aqui bem claro as soluções para isso, e Jesus está de braços abertos para poder te receber. Talvez você é alguém que sofreu rejeição na igreja. A igreja é composta por pessoas, então volte para Jesus. Não foi Jesus que te rejeitou, são pessoas. Então você deve se reconciliar com Jesus, pois não foi Ele quem te rejeitou. Então volte para o Senhor Jesus e que Ele possa fortalecer a sua fé. Nos vemos no próximo episódio. Até já. Glória a Deus. Obrigado, Santo Deus, Pai, no nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pelo seu amor incomparável. Pai, em nome de Jesus. Apreciamos a sua beleza, o seu Glória amor. a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por este programa. Pai, queremos entregar a vida de todos aqueles que estão atravessando por momentos depressivos na vida. Alguns por rejeições, outros por perseguições ou perdas na vida. Senhor, em nome de Jesus, sua palavra, ela declara: todos aqueles que vêm até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor os rejeita. Pai, nos entregamos a vida de cada um. Receba-os para a honra e glória do nome de Jesus. Fortaleça-os, meu Deus. Pai, direciona cada coração. Espírito Santo de Deus, que esses corações sejam tomados para Jesus Cristo. Revela-nos o teu amor a cada dia. A beleza e o poder que está na sua palavra. Meu Deus, queremos entregar a Esperança Podcast na sua presença. Pai, todos aqueles que nos acompanham de vários lugares deste país, assim como lá fora, Senhor. Pai, abençoe, leve este programa além fronteiras, meu Deus, e o seu nome continue sendo glorificado a cada dia. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos neste momento. Meu Deus, meu Pai, que a tua bênção repouse sobre o nosso apresentador, a tua bênção repouse sobre todos os seguidores deste canal. No nome poderoso de Jesus, oramos e agradecemos para o sempre. Amém.